Bem-vindos à aula 6 da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em Administração, e hoje a nossa bibliografia de referência é um pouquinho grande. É o texto, capítulo 5 do livro de pesquisa qualitativa de Andion e Serra, Carolina Andion e Maurício Serra, né? A etnografia e os estudos organizacionais, o artigo de Amon Barros e Alexandre Carriere, o cotidiano e a história, construindo novos olhares na administração, publicado na RAI, o artigo de Freitas, em defesa do uso da pesquisação na pesquisa em administração no Brasil, que foi na RAEP, Revista de Administração, Ensino e Pesquisa. O artigo de Elise Chikawa e Santos, Contribuições da História Oral à Pesquisa Organizacional, na realidade é um capítulo de livro, capítulo 6 do livro Pesquisa Qualitativa. O artigo de Joaquim Carriere, da Organizações de Sociedade, Construção e Desenvolvimento de um Projeto de História Oral em Gestão. O artigo de Mack, ou MAC, né? A pesquisação como estratégia participativa, capítulo 7, né? Do livro Pesquisa Qualitativa. O artigo de Magnani, Etnografia como Prática e Experiência, publicado na Horizontes Antropológicos. E o artigo de Santos, Caleupe e Barros Neto. Tem ação nessa pesquisa um levantamento da pesquisação como estratégia de pesquisa qualitativa, publicado na REG, Revista de Gestão. Ok? Então, hoje nós vamos falar de etnografia, nós vamos falar de história oral e de pesquisação. A gente começou na última aula falando, né, de estudo de caso, né, da estratégia do uso de estudo de caso para a condução de pesquisa, e agora a gente vai ver outros 3, tá bom? Então, a etnografia. O que é etnografia? A etnografia ela não surgiu no campo da administração nem nos campos organizacionais ou dos negócios. A etnografia surgiu lá nas ciências naturais, nas ciências humanas, e foi incorporado dentro das ciências sociais como uma forma básica de construção de um conhecimento sobre estruturas sociais. Então, ele se inspira lá nas ciências naturais e humanas a partir do caráter da observação. Como é que os primeiros pesquisadores começaram a descobrir as leis da natureza? Indo lá e verificando, passando um tempo, observando, conhecendo, até que eles ficassem completamente familiarizados com o objeto da pesquisa. Isso foi transposto para as ciências sociais, né? Então, aqui na etnografia, a gente visa superar qualquer dicotomia entre ciência natural e ciência humana, ou seja, a ciência objetiva e a ciência subjetiva, criando zonas híbridas de pesquisa, entre que o subjetivo e o objetivo se misturam. O que objetivamente eu posso observar? O que subjetivamente eu posso interpretar? E isso se mistura dentro de uma grande macroanálise que é permeada pelo contato direto com o objeto por um longo período de tempo. Então, o que é etnografia? Se você quer estudar a etnografia da favela, você tem que morar na favela por 2, 3, 4 anos. Se você quer se familiarizar com o fenômeno organizacional de uma empresa, por exemplo, de fármaco químico, você tem que ir trabalhar junto, viver o ambiente da empresa por 1, 2, 3 anos, o tempo suficiente para você se familiarizar profundamente com esse objeto. Então, essa epistemologia complexa, que pode ser de uso de métodos quantitativos, qualitativos, métodos analíticos, métodos descritivos, tudo isso é a proposta da etnografia, porque o que constitui a etnografia, na realidade, não é necessariamente um método da coleta apenas. Você pode misturar métodos de coleta, que nem na pesquisa de estudo de caso. Só que aqui na etnografia o que caracteriza é esse longo período de tempo em contato com o objeto para que você se familiarize, aprenda a pensar como os agentes pensam, aprendam a viver como os agentes vivem, entendam o lado do outro, compreendam a lógica simbólica, cultural, os rituais que acontecem lá, tenha vivência dentro daquilo. Então isso demanda tempo. Então essa transdisciplinaridade vai constituir a etnografia, tá? Então a gente busca, com o exercício da etnografia, religar eventos ao contexto. Né? Como que é isso? Religar eventos ao contexto. Religar eventos ao contexto é você analisar determinados eventos entendendo o contexto de fundo, entendendo as bases culturais. Religar o global ao parcial, o universal ao singular, a ordem e a desordem, e também a organização. O indivíduo, a espécie humana e a sociedade, a lógica e a contradição, o observador ao observado.
Então não existe, eu vou tentar deixar de um jeito mais claro, não existe jeito melhor de você compreender o objeto do que você se tornar parte desse objeto. Então aqui, por exemplo, se eu quero fazer etnografia do trabalho do catador de latinha, eu tenho que conviver com os catadores de latinha, aprender como eles vivem, viver junto com eles por um tempo. Por quê? Porque aí eu vou fazendo meu diário de campo, vou fazendo as minhas entrevistas, posso levantar dados, posso ir estudando, posso ir conhecendo e vou registrando isso no meu diário de campo por um período estendido, até eu sentir que eu já estou bem integrado àquela realidade e já conheço bem aquela realidade. Por isso que a pesquisa etnográfica ela não é uma pesquisa imediatista que dá para você fazer em um mês ou 2 meses. Ela demanda tempo até você se familiarizar com o objeto. Por isso que é uma pesquisa que demanda coragem, dedicação e foco. Tá? Eu já vi etnografias que trabalham moradores de rua, né, como vivem os moradores de rua. Eu já vi etnografia de pessoas que buscam analisar o trabalho do policial, etnografia de pessoas que trabalham o trabalho do catador de lixo. Tá? Então, a etnografia é para você entender a lógica e a realidade de algo que você não conhece. Lá no campo da antropologia, a etnografia é feita com comunidades indígenas. Um pesquisador completamente exterior ao objeto vai lá e convive com a tribo e vai registrando todas as suas aprendizagens ao longo do processo. Então ele vai constituindo uma carga de conhecimento simbólico, subjetivo, mas também objetivo. E ele visa religar isso, todas essas dimensões complexas da existência social, o evento isolado e o contexto global, o indivíduo e as regras de conduta daquela sociedade, o indivíduo e aquela cultura, o indivíduo e aquela sociedade dentro de um contexto maior. Tudo isso passa a ser objeto de registro dentro da etnografia. Então, a etnografia é uma estratégia que vai achar nas ciências os recursos para novas teorias. E por que essas novas teorias vão ser derivadas? Porque é um contato direto com o campo. Epistemologia e metodologia vão se aproximar, elas vão se tornar dinâmicas. Você vai redesenhando o seu formato de pesquisa o tempo todo. Enquanto você está dentro do campo etnográfico, você pode propor várias formas diferentes de fazer a pesquisa. Você pode redesenhar a sua pesquisa, reimaginar a sua pesquisa, levantar novos dados, estabelecer novas formas de pensar ou de tentar analisar ou avaliar o meio onde você se encontra. Tá? Então, o conhecimento ele vai surgir dessa junção de várias teorias ou da teoria da sua base, dialogando com a pesquisa. Você está o tempo todo dialogando teoria e pesquisa. Você está estudando, mas você está vivendo a realidade. Então, essa pesquisa vai surgir dentro de um convívio. Tá? Convívio e estudo vão ser sempre concomitantes. Então, a pesquisa é construída 100% em loco. 100% no lugar onde você está. Então, você vai, a partir daí, descrever eventos, experiências, processos em grupos, processos com indivíduos, relatos, momentos de confissão, momentos de observação, momentos de escandalização, coisas que você viu que você ficou escandalizado, mas você não podia interferir, entende? Então, assim, a vivência com esse objeto de pesquisa é que vai constituir a base da sua produção de conhecimento. E no final, você tem uma descrição profunda que vai gerar teorias sobre como as pessoas pensam, como as pessoas vivem dentro daquela dinâmica, como eles vão conseguir estruturar uma forma de pensamento a partir do que foi vivenciado e por aí vai. Tá bom? Então, a etnografia, como eu falei para vocês, ela ficou conhecida a partir de estudos com populações indígenas. Os principais autores que deram origem foi Malinowski e Strauss, tá? Que foram os grandes expoentes desse tipo de estudo sociológico a partir desses estudos com as tribos. Né? Então, hoje a gente transpõe esse tipo de método de etnografia para organizações específicas. Então, se você quer ir trabalhar cooperativas, se você quer estudar grupos sociais, organizações sociais de interesse público, né, os CIPs, por exemplo. Se você quer estudar terceiro setor, se você quer estudar organizações industriais, se você quer estudar economia criativa, se você quer estudar, por exemplo, economia do compartilhamento, a vida do motoboy que faz o Uber, né, o Uber Eats, por exemplo, a vida do motoboy que faz o Rappi, todas essas
lógicas hoje da gente ir para o local, se ambientar com o objeto da pesquisa, isso vai constituir a lógica da etnografia. Então, a sua inspiração etnográfica deriva do seu interesse de ir lá e viver a realidade junto com a pessoa. Ok? Então, você se encontra enquanto sujeito com o seu objeto e vai compartilhar a experiência com esse objeto. Você não vai ficar lá parado só olhando, você vai viver com as pessoas, você vai ouvir das pessoas. Eventualmente, você vai ajudar no trabalho das pessoas. Então, o estudo etnográfico mais conhecido hoje no campo da administração é do professor Rafael Cadipani, lá da FGV, que ele faz um estudo etnográfico na polícia. Ele tem, basicamente, se eu não me engano, 8 anos que ele está junto com a Polícia Civil de São Paulo. Então, o que ele faz? Ele dá curso para o pessoal, ele acompanha as rotinas, ele acompanha procedimentos, ele acompanha operações, ele está junto do comando da polícia, mas também está junto da base operacional. Ele é consultado, ele convive. Então, essa pesquisa, ela tem o potencial de gerar muito valor pelo fato de que hoje, por exemplo, ele mesmo assume, ele pensa um pouco mais como o policial pensa. Ele, na mesma forma que ele estuda também, ele vai avançando os conhecimentos, ele entende como o policial pensa. Ele se sensibiliza com a taxa de suicídio dentro da polícia. Ele se sensibiliza com as mortes dos policiais que ele conhece no campo e sabe que, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, um ou outro acaba morrendo, falecendo no exercício do trabalho. Então, isso ajuda ele a levantar bandeiras relacionadas à melhoria das condições do trabalho na polícia. E isso é uma das formas da gente entender como que essas organizações podem ser transformadas para gerar um novo modelo organizativo que pode avançar em termos de melhoria de promoção de direitos humanos, melhoria da propósito da existência da polícia, melhoria das operações e por aí vai. Então, viver tanto tempo perto dos policiais, ir lá semanalmente, diariamente, acompanhar os plantões, acompanhar o dia a dia, faz parte de uma dinâmica que demanda muita coragem, muita dedicação do pesquisador e ajuda a se integrar dentro do campo. Resultado, pelo fato de ele ser integrante hoje do Fórum de Segurança Pública, ele é um dos caras que mais hoje aparece em mídia para tentar dialogar com a mídia como um especialista em segurança pública, alguém que vive a realidade das polícias, que conhece os problemas relacionados à segurança pública, estuda sobre o assunto e traz análise o tempo todo. Então, ele está na Globo News, ele está o tempo todo aí na CNN, em outros lugares, falando sobre a experiência dele. Então, é um tipo de agenda que quem faz etnografia tende a se dedicar muito à etnografia por muitos anos. Tá? Então, o pesquisador vai observar ativamente a realidade, estando completamente imerso, compartilhando a experiência, tá? E essas imersões demoram o tempo que for necessário para você sentir que você está bem integrado dentro do campo. Então, algumas imersões podem demorar meses, mas outras podem demorar anos, depende do caso, do tipo de situação que você está buscando analisar, ok? A pesquisa etnográfica, então, parte do individual, ou seja, da experiência do pesquisador, mas busca o geral, que é essa leitura social do fenômeno. Então, a partir da experiência do pesquisador, experiência subjetiva do pesquisador e das dimensões objetivas registradas dos dados, o pesquisador, então, tem o dever de expandir a discussão para a teoria. Então, ele vai discutir a teoria à luz da experiência dele. Então, esse passa a ser o exercício do pesquisador. Então, a preparação teórica de estudo é intensa e ocorre antes e durante a imersão no campo. Então, enquanto ele está lá, ele tem que continuar estudando. Então, essa interação a gente sabe que não é neutra, existe uma dinâmica de troca entre o pesquisador e o objeto, e isso vai ser registrado por meio de cadernos, diários de anotações, fontes complementares, pesquisa de grandes dados. Por exemplo, se nesse caso específico da polícia, se você está pesquisando a polícia, você tem que entender as estatísticas da polícia, você tem que ter acesso aos bancos de dados da polícia para gerar suas análises, tá? E você vai triangular dados quantitativos, qualitativos, a partir de uma lógica de investigação profunda, em que você discute, a partir do empírico, os entendimentos teóricos que existem, gerando conhecimentos críticos, novos, sobre como que a realidade é construída a partir das instâncias onde são produzidas, que é no mundo dos fatos. Tá? Então, a etnografia ela tem que contrapor tanto teoria quanto cenários, o contexto local, global,
você tem que colocar tudo em debate a partir da sua experiência e da sua vivência. E você ganha legitimidade pelo fato de você ter vivido tanto tempo junto do fenômeno acontecendo em loco. Tá bom? Então, o olhar desse pesquisador, ele tem que permanecer crítico e inquisitivo durante a pesquisa. Então, você tem que ter um olhar sempre inquisitivo. Você tem que sempre estar questionando, perguntando. Você não pode simplesmente aceitar tudo como verdade. Você pode, então, avançar fazendo perguntas, entrevistas, buscando conhecer, buscando questionar. Às vezes, pode gerar conflitos dentro do ambiente onde você se encontra. Então, vai ter sempre uma relação de intimidade que vai ser criada com o objeto. Tá? Só que essa intimidade ela tem que ser trazida junto com a relação de estranhamento. Ou seja, você tem que saber que você é parte do contexto, mas você não pode esquecer que você é um pesquisador, que você está lá para produzir teoria. Então você não pode esquecer que você está lá para fazer ciência e começar então a pensar que você é um policial e deve agir como um policial, por exemplo. Ou pensar que você é um morador de rua e deve agir como morador de rua. Não, você está lá para entender o fenômeno. Então você tem que manter um certo distanciamento. E isso é um pouco difícil de você dizer como sem a prática. Então o melhor jeito de você fazer é você indo lá pesquisar. Que é basicamente cada pessoa sabe como ela cria uma relação de proximidade e distanciamento com o objeto. Tá bom? O pesquisador, então, ele deve interiorizar os significados, pensar e falar como aos agentes que estão envolvidos no fenômeno social, tá? E a sua participação pode ser colaborativa ou não. Então pode ser que você opte por colaborar, por ajudar, ou simplesmente estar lá convivendo, vendo e tal. Depende do espaço, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma etnografia com prostitutas, o trabalho das prostitutas. Eu vou conviver em espaços de bordéis, de casas de prostituição, e vou conviver junto com as prostitutas. Quais são as melhores táticas que eu posso utilizar para manter uma certa proximidade, mas ao mesmo tempo manter um afastamento? O afastamento se dá por não estar oferecendo serviço junto, por não estar lá acompanhando o trabalho cotidiano, né, e vindo lá, vendo as coisas, como é que acontece, tá? Mas a proximidade pode acontecer por estar lá no cotidiano, registrando, entrevistando, conhecendo. A vestimenta impacta, então eu tenho que estar com a vestimenta adequada. A linguagem impacta, então eu tenho que ter uma linguagem adequada para que as pessoas me aceitem dentro daquele ambiente onde eu me encontro, tá? Então você precisa adotar essas estratégias para você se tornar parte do ambiente. Eu já vi caso, por exemplo, de pesquisador que tentou fazer etnografia e não foi bem aceito porque ele se vestia bem demais para estar dentro daquele contexto onde ele resolveu se inserir, tá? Então essa observação, participando ou não, isso aí é a estratégia do pesquisador para que ele seja bem integrado ao campo, tá? Então isso aí depende do caso, da situação. E a análise da etnografia, ela pressupõe exames de distintas naturezas em relação aos dados, tá? Então é você fazer um exame das rotinas, dos eventos, analisar os participantes, seus papéis na dinâmica, analisar como acontece a comunicação, como acontece, quais são os códigos linguísticos, quais são as gírias, quais são os jeitos deles se comunicarem, né? Quais são os ambientes, os espaços, os rituais, os instrumentos, a rotina mesmo, né? Tudo aquilo que é invisibilizado, porque a gente está tão acostumado a fazer, você tem que ter essa preocupação de registrar. Analisar falas, analisar subjetividade, modo de interpretar a realidade, as crenças, os valores, tá? Tudo isso você pode fazer tanto em trabalhos para contextos pouco conhecidos, como trabalhos para contextos grandes, em grandes corporações, por exemplo. E aí você pode pensar, se eu for fazer uma etnografia do trabalho da MSD, ou da Nestlé, ou da Café Três Corações, qual é a melhor forma de você se integrar naquele ambiente? Qual é a melhor forma de você ser aceito? Qual é a melhor forma de você compreender as dinâmicas do grupo? Tá? Então, em estudos de administração, você pode estudar vários objetos, tá? E você tem que estabelecer as estratégias para cada um desses objetos. Tá? Então, você pode estudar a territorialidade, por exemplo, os espaços de poder, coesão social, as tramas, os jogos de poder, os jogos de traição, né? Tudo isso você pode ver, a dinâmica das hierarquias, né? Das coalizões, dos conflitos. Você pode ver a questão de quem está defendendo seu território. Territorialização é isso, estabelecimento de territórios de poder. Tá?
A temporalidade histórica, ou seja, a mudança histórica que uma empresa está vivendo. Você pode fazer etnografia da mudança da MSD depois que a Vale foi adquirida pela Merck, por exemplo. Então você pode ir lá e viver esse período de mudança. Você vai ficar 3, 4, 5 anos na empresa entendendo como é que está sendo esse processo de mudança cultural. É uma etnografia. Valores éticos, políticos na condução dos negócios podem ser objeto de etnografia. Capacidade de inovação, adaptação, aprendizagem, regulação de processo, tudo isso pode ser objeto da etnografia. Tá bom? E por fim, depois que você participou tanto tempo do campo, chega um momento de você estabelecer os seus relatórios e as suas publicações. Normalmente, enquanto você está na coleta de dados, você não gera tantas pesquisas assim. Tá? Você não gera. Por que você não gera tantas pesquisas? Porque você ainda está dentro do campo, você ainda está viesado pelo olhar e pelo convívio que você tem no campo. Para você fazer um relatório final, com seus artigos, com sua tese, com suas pesquisas, demanda um tempo para você se afastar de volta do objeto. Então, depois de passar 10 anos com a polícia, você precisa passar uns 2 anos desintoxicando da polícia. O que é desintoxicando da polícia? É você voltar para o seu lugar, porque você ficou muito tempo no lugar do outro. Então você precisa voltar para o seu lugar. E ao voltar para o seu lugar, você se afasta para o objeto e você consegue dar uma olhada, dar uma mirada, né, mais crítica, mais neutra, mais voltada para um senso crítico da pesquisa. Para que você consiga olhar para os seus dados e a partir daí estabelecer suas análises. Então, demanda um certo tempo, né, uma certa autocrítica do pesquisador para saber se ele está preparado ou não para escrever sobre aquilo que ele viveu. Porque algumas coisas que você viveu podem mexer com você. E você precisa, então, amenizar o impacto que isso tem sobre a sua escrita, sobre você, para você tentar analisar de uma forma mais voltada à neutralidade. Não estou dizendo que é neutro, mas voltada à neutralidade. Ou seja, preocupado com a ciência, preocupado com a pesquisa. Tá bom? Então, algumas etnografias demoram até anos após a pesquisa de campo para gerar algumas publicações. Tem gente que demora 5 anos para começar a escrever depois que viveu 10 anos junto com a dentro do campo. Entende? Então, isso, da questão da postura etnográfica, demanda do pesquisador esse senso de eu estou preparado para escrever? Então, essa postura vai demandar a narração, a descrição do objeto, a explicação do fenômeno, o entendimento que se possui, as dinâmicas de poder, as dinâmicas de crença, valores culturais. O resultado da etnografia deve questionar o campo, a pesquisa, os dados, a teoria, e você, a partir daí, deve trazer, né, as revisões que você julga pertinente a partir daquilo que você experimentou na realidade. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, etnografia. Fazer uma etnografia, então, demanda você escolher um objeto. Tá? Escolher um objeto. Que objeto que eu vou escolher? O trabalho rural. Trabalho rural lá no Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Ou no Projeto Jaíba. Eu vou fazer a etnografia do Projeto Jaíba. Você vai ter que ir lá viver. 10, 15, 20 anos. Vai ter que ir lá conhecer os produtores rurais, vai ter que conhecer autoridades políticas, vai ter que conhecer entidades do terceiro setor, entidades intermediárias, vai ter que viver dentro do campo, vai ter que conhecer a estrutura da produção do Projeto Jaíba e até você se familiarizar e conhecer muito do Projeto Jaíba. Então, isso pode demorar 2, 3, 4 anos, 5 anos. A partir daí, de 5, 6, 7 anos que você está lá no Projeto Jaíba, né, você vai se afastar do objeto, você vai ter o seu diário de campo, você todo dia tem que fazer seu diário. Hoje eu participei disso, percebi isso, conheci isso. Por quê? Porque você vai voltar nos seus diários de 5 anos atrás para você fazer a reconstituição descritiva e assim começar a escrever. Então, pesquisas etnográficas geram um trabalho de altíssimo impacto, porque demora muito tempo para fazer e o resultado final é muito rico. O resultado final é riquíssimo, tá bom? Inclusive gera fontes de documentação histórica fundamentais que ficam mesmo para a sociedade, para a posteridade, para questionar e para avançar no conhecimento a respeito de uma determinada experiência ou de um determinado objeto. O próximo método, a próxima estratégia de pesquisa que a gente vai analisar é a história oral na pesquisa organizacional. História oral é a história do tempo presente. Tá? Normalmente, quando a gente fala de historiografia,
a gente fala que demora um tempo para a gente entender a história. Então, por exemplo, a história do impeachment só vai ser possível daqui ainda a uns... O impeachment foi em 2016, a história do impeachment só vai ser realmente analisada lá para 2025, porque demora um tempo para se consolidar a produção de registros, a produção de entrevistas, e a partir do método historiográfico, né, você vai fazendo, reconstituindo a narrativa a partir dos principais elementos, documentos, né, de pesquisa em profundidade que você faz sobre a história para compreender. Então, normalmente a história é a história do passado. Na história oral, a gente busca a história do presente, ou aquela história contada pelos agentes que explicam aquele fato que aconteceu em eventos contemporâneos, tá? Então, a história ela é narrada por agentes que compõem o fato, que compõem a circunstância na qual você busca pesquisar. Então, é um campo muito controverso. A história oral é um método muito controverso dentro do campo da história. Então, alguns historiadores entendem que isso não é história, tá? Só que para os campos das organizações, das ciências sociais, da economia, isso tem se mostrado uma fonte de informações muito ricas, porque permite a gente, né, trazer documentos históricos, depoimentos, permite a gente produzir documentários, produzir informações a partir dos depoimentos dos agentes enquanto eles ainda estão vivos. Tá? Então, esse tipo de condução de pesquisa que a gente tem da historiografia tradicional, ela também pode ser muito criticada. Por quê? Porque quando a gente demora muito tempo para estudar uma coisa que aconteceu, muito registro se perde, a experiência daqueles que eram analfabetos e que não foram ouvidos se perde, e essa história que sobrevive é apenas a história daqueles que escreveram a respeito do assunto, daqueles que analisaram a respeito do assunto, daqueles que tiveram uma abertura intelectual para participar dos processos de registro. Cadê a história dos povos indígenas da América antes do descobrimento do Brasil? Por que a gente não estuda a história dos povos indígenas antes do descobrimento? Porque basicamente ela foi apagada dessa história moderna, porque não tinha registro escrito, porque não foi coletado nenhum depoimento. Então muitas coisas da história se perdem. Então quando a gente faz a história oral, né, quando a gente permite a criação de uma história oral do presente, a gente permite a potencialidade do depoimento das pessoas que estão vivendo aquele fato naquele momento. Tá? Então a história oral ela dá sentido social à vida daqueles que estão lá como depoentes. Né? E vai permitir novas versões controversas do real. Tá bom? Então a história oral ela é uma alternativa interessante à história oficial. É você recriar a história dos fatos a partir do depoimento dos agentes. Então permite a captação das experiências de forma documentada. E aí a gente pode dar um exemplo. A história oral da aquisição da Valer pela MSD. A gente pode pegar a história oral dos agentes. A gente tem que pegar os agentes envolvidos, as pessoas presentes na negociação, as pessoas que participaram do processo, os executivos, e a gente tem que registrar a experiência deles. Então você pode gravar, fazer filmagens, né? Não só o registro de entrevista, mas existe filmagem. Você fazer filmes mesmo, você fazer documentários, você pode captar expressões de afeto, de medo, de frustração, coisa que não é possível na história de pessoas que já morreram. Pegar a história do presente da pessoa que conta essa história permite a gente captar se a pessoa se emocionava quando ela falava daquilo. Como que ela enxergava aquilo, entendeu? Você pode analisar o silêncio, do que as pessoas não querem falar a respeito. Você pode analisar a gesticulação. Você pode analisar a integração, o quanto que a pessoa está tímida ou extrovertida a respeito daquele assunto. Tá? Então, a história oral ela é sempre captada como registro de conversação. Então, aqui não é entrevista. Aqui a gente não está falando de uma entrevista, aqui a gente está falando de depoimento. Então, a gente vai chegar para as pessoas e vai perguntar: me conta a história em relação àquilo que eu estou buscando. Por exemplo, me conta a história de como começou, como aconteceu a aquisição da Valer pela MSD. E aí você deixa a pessoa recompor. Então a pessoa vai reconstruir conforme a memória dela. Claro, a história sai viesada pelo fato de que
às vezes as pessoas sofrem falhas de memória, né? Às vezes a memória é seletiva em relação a alguns fenômenos. Por isso é interessante você pegar várias versões do depoimento, se você está buscando, por exemplo, entender um fenômeno social histórico. Então, pessoas que passaram pela transição, pessoas que passaram pela negociação, reconstitui para mim a história. E aí você vai fazendo a historiografia das várias versões que vão ser apresentadas a partir dessa reconstituição. Então, como é muito dependente da memória do agente, a história oral ela é feita muitas vezes em várias sessões com a mesma pessoa. Então, hoje nós vamos falar sobre a história de como começaram os conflitos que motivaram a venda da Valer à MSD. Então, a sessão vai ser só para falar disso. Pode falar, João Vitor. Essa pesquisa aí, ela se torna muito tendenciosa, não? Por ser contada apenas por uma pessoa. Se ela se torna tendenciosa... Por exemplo, a questão do impeachment que você citou. Se for alguém de esquerda, vai entender mais que esquerda. Se for alguém da direita, vai falar que foi, como é que é? Foi impeachment. Se for da esquerda, vai querer golpe. Entendeu? Uhum. Então, todas as pessoas vão ter várias versões. Você, enquanto historiador, você, enquanto pesquisador, você vai observar as várias versões que as pessoas vão trazer. Não é só uma pessoa que a gente pesquisa, não. A gente vai pegar todos aqueles envolvidos com o fenômeno, tá bom? E aí a gente vai registrar as duas versões, as três versões que existem sobre o fato. E aí você vai dialogar essas versões depois. Depois que você faz esse trabalho de historiografia, de registro das várias versões que você percebeu, você vai trazer isso para o seu relatório, para a sua pesquisa, e você vai problematizar. Você vai falar, a versão que foi apresentada X, ela sofre críticas dentro da literatura por isso, isso e isso. A versão Y, ela é mais bem aceita. Só que quando você vai olhar para o campo empírico, faz sentido que tenha acontecido da forma tal, 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 tal. Entendeu? Então você vai ter esse exercício crítico de tentar se aproximar da verdade a partir dos vários depoimentos e das várias visões que as pessoas tiveram a respeito do assunto. Então, o seu trabalho enquanto pesquisador é amenizar essas diferenças ideológicas, tentando se aproximar da verdade, tá bom? Então, você vai ter várias sessões, às vezes com a mesma pessoa, e às vezes você vai ter muitas sessões com várias pessoas diferentes para tentar compreender o que aconteceu dentro daquela história. Entendeu? Então, uma historiografia do conflito organizacional, olha que pesquisa interessantíssima essa. A história oral de uma aquisição de uma empresa por outra. A história está acontecendo agora. O que levou a essa mudança? O que levou quais conflitos, quais tramas levaram à necessidade da venda da empresa? E como que essa venda aconteceu? Quem foram os agentes envolvidos? Quais foram as motivações por trás desses agentes? Como foi a mudança dentro da empresa? Como foi a recepção das informações pelos empregados? Como eles começaram a resistir ou entrar em compliance com as novas formas de implementar metodologias de trabalho? Tudo isso passa a fazer parte de uma descrição de eventos que a gente não tem e que é interessante a gente fazer em termos de organização, porque nos ajuda a compreender o fenômeno organizacional com mais profundidade. Ok? Então, existe mais de um tipo de registro de história oral utilizáveis em pesquisas sociais. Então, a gente pode fazer história de vida. Recentemente, a gente fez uma Montes no meu grupo de pesquisa, para entender como que... Olha para você ver a proposta da pesquisa. Foi feita pelos alunos do 7º período. A gente pegou dois gerentes altos, dois altos executivos aqui de Montes Claros, e a gente foi lá e ouviu a história de vida deles. E na história de vida deles, a gente pediu para eles recontarem a história de vida. Cada um foi 3 sessões de 1h30. Então, cada entrevista aí foi basicamente cada uma foi 1h30, então a gente pode falar mais ou menos que foram as 4h30, tá, de entrevista para cada um. Total 9 horas, tá, de entrevista. Então a gente pegou essas entrevistas, viu os principais temas relacionados à história de vida do sujeito e a gente tentou fazer uma análise de como que essa história de vida reflete no jeito que a pessoa toma decisões hoje. Entendeu? Então a gente registra a história de vida do agente e a partir desses dados, depois de você poder fazer a história de como se forma um gerente, você pode tentar fazer uma transposição a partir desses dados e entender como esse gerente pensa.
Como isso influencia o jeito do gerente hoje tomar decisões, tá? Então a história pode ser de vida. História de vida de mulheres executivas, por exemplo. Quais foram as dificuldades que essas mulheres passaram? Isso é um exemplo. História de vida de mulheres executivas. História de vida de pessoas com deficiência que hoje ocupam altos cargos executivos. Também pode ser uma pesquisa interessante. História de vida de empreendedores falidos, de empresários que faliram. É uma pesquisa que eu super quero fazer, tá, gente? História de vida de gente que faliu. História de vida de gente que deu errado. Então é uma pesquisa interessante essa. Também pode ser uma historiografia, né, história oral, temática, ou seja, a história da mudança cultural da Novo Honorsco após a aquisição da Biobras, a história da mudança cultural da MSD após a aquisição pela Merck, tá? A história da mudança cultural da Alpargatas após ter sido vendida para o Banco Itaú, para o Grupo Itaúsa, tá? Então, assim, também pode ser uma história de tradição oral, que a gente busca a compreensão dos mitos, das rotinas, uma história de uma tradição ritualística específica, ou de uma crença, ou de um mito. É você tentar entender a história de como começou uma determinada ideia, tá? E a partir daí você vai fazer a história daquilo que você quer contar a história, em função dos depoimentos que você tem do presente. Ok? Então a história oral pode gerar pesquisas para além da escrita, como eu falei para vocês, pode gerar formas interativas de produzir novos conhecimentos. Então o que nos interessa é a história contada pelos agentes, tá? Principalmente com testemunho oral. Tá? Então você gravar, você filmar, você esclarecer as trajetórias individuais, você entrelaçar ao longo do processo, né, os traços da antropologia, da filosofia, da música, do folclore, etnografia, da vivência do sujeito, deixar ele contar a história dele, dar voz para ele. Né? Então, assim, história de vida de trabalhadores negros que chegaram em cargos de altos executivos, história de vida de imigrantes, por exemplo, a dificuldade de inserção no trabalho, história de vida de ressocialização de pessoas que estavam na droga, por exemplo, no vício da droga. Tá? Então você pode recontar a história a partir do ponto de vista dessas pessoas que estiveram presentes. Então nessas entrevistas é claro que vão existir opiniões, avaliações, distorções, mas o que a gente busca é a análise do testemunho em si. O testemunho é o nosso objeto de análise. Então é a gente não tentar influenciar muito a pessoa. É você fazer perguntas objetivas. Ah, me conta a história. Aí a pessoa começa a contar a história. Aí você pergunta, você pode me dar mais detalhes sobre isso que aconteceu? E como que foi esse caso? É você fazer perguntas assim, nunca tentando incutir juízo de valor no seu respondente. Ah, você não acha que a coisa teria sido diferente se não tivesse sido assim? Não, você não faz esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta você não faz. Você faz, mas o que você acha a respeito do que aconteceu? Qual é a sua interpretação? A sua interpretação teve outras interpretações divergentes? São perguntas dessa natureza, sem tentar influenciar no seu sujeito de pesquisa, né, no seu depoente. Então é você fazer perguntas curtas, objetivas, sem induzir juízo de valor, estimulando o máximo a memória e os detalhes, para que você tenha mais riqueza dos dados no momento da análise. Então, a partir daí, você vai constituir a sua análise de narrativas. Então, você vai reconstruir as tramas. Você vai reconstruir a história a partir do que foi contado. Então, é você contar as diferentes versões da história. Então, olha que pesquisa interessante, olha que artigo interessante. Você começa, eu vou recontar a história da visão de uma empresa que faliu. E aí você, ao longo dos depoimentos, você percebe que existem 3 versões para a história. Então, a primeira parte do artigo, a primeira versão, a segunda parte, a segunda versão, a terceira parte, a terceira versão. No momento, no quarto subtítulo, você conta a discussão crítica em relação às teorias, em relação aos fatos, para ver o que das versões tem de concordância, discordância, o que faz mais sentido, o que não faz. Entende? Então, aí você desenrola, faz o desenrolar das tramas, e uma análise crítica, você transpõe isso para o campo, tentando gerar conhecimentos novos em um caráter mais científico. Ok? Então, a gente já viu agora etnografia e já viu história oral. A gente entra agora no na última estratégia de pesquisa, que é a pesquisação e a pesquisa participativa. Pesquisação e pesquisa participativa são muito confundidas
com consultorias. E por quê? Porque a pesquisação é o que a gente tem em ciências sociais mais próximos do experimento social. É uma estratégia, então, participativa, tá? É uma estratégia participativa, é uma estratégia de intervenção no campo e é uma estratégia de mensuração de resultados. Então, eu explico. O que é uma estratégia de pesquisa-ação? Eu tenho um grupo de uma cooperativa e essa cooperativa produz suco de uva engarrafado. Então, tem os produtores de uva e aqueles que fazem o trabalho de produção do suco e do envasamento e da embalagem. Então, tem vários processos dentro da cooperativa. Eu quero fazer uma pesquisação ensinando para eles, por exemplo, planejamento estratégico. E eu parto de algumas premissas. A premissa é que, se essa cooperativa adotar o planejamento estratégico, eu acredito que ela vai obter resultados melhores. E aí, o que é a minha pesquisação? Eu vou lá no campo, eu me integro com o campo, eu participo das operações do campo e eu faço intervenção. Eu implemento e treino as pessoas para rodar o planejamento estratégico. Esse é o objeto da minha experiência. Depois que eu implementar, o que eu vou fazer? Eu vou medir as mudanças e os resultados diferentes. A pesquisação é isso. É você estabelece a ação e pesquisa os resultados. Então, por isso que a gente fala que é uma pesquisa aplicada. Ela é muito parecida com consultoria, porque você, em termos de administração, você está implementando novas tecnologias, você está fazendo intervenções no ambiente para você ver o resultado dessas intervenções, para você ver o que muda após a implementação de alguma mudança que você busca planejar para aquele campo. Então, a pesquisa que está preocupada com a elaboração de diagnóstico, identificação e resolução de problema, experimentação, tá bom? Então, a concepção dessa pesquisação é examinar o processo de mudança. Então, é uma pesquisa que ela é muito interessante, porque quando você está no campo, você tem a situação A, aí você tem a intervenção e você tem a situação B. Você vai identificar, então, a situação A, você vai fazer o diagnóstico da situação, vai analisar a situação, vai implementar a mudança planejada e depois você vai medir o resultado da situação B. E a partir daí você vai poder fazer uma análise crítica de como aconteceu essa mudança. E por quê? Porque isso mostra para a gente como acontecem os processos de mudança, quais são as resistências relacionadas ao planejamento estratégico, por exemplo, como que as pessoas resistem a se programar ou adotar novas metodologias, o que melhora, o que piora, o que gera mais injustiça, o que gera mais justiça, ou mais distribuição justa de tarefas, né? Então você vai ter uma pesquisa muito rica em dados, só que vai envolver também uma série de questões éticas também. Você tem que ter uma mudança planejada, você sabe que a sua intervenção no campo pode gerar efeitos irreversíveis, você sabe que as pessoas não vão ser as mesmas depois que você entrar no campo para implementar uma mudança. Então, demanda, sim, uma postura ética. Em caso de pesquisas institucionalizadas na Unimontes, precisa, sim, passar pelo Comitê de Ética da Unimontes, precisa ser julgado para ser aprovado, para que você seja autorizado a fazer. Né? Você tem que registrar tudo, sempre com muita preocupação de causar o mínimo de prejuízos, né, aos seus respondentes, pensando sempre no aumento dos benefícios e na redução dos prejuízos, tá bom? Então você sempre vai ter esse caráter de intervenção. Então é uma pesquisa densa que demanda objetivos muito claros. Então, como no estudo de caso, você precisa saber onde começa a sua intervenção e onde termina a sua intervenção, onde começa o estudo e onde termina o estudo. Então, você faz a sua intervenção ativa e você conduz o seu experimento, tá bom? Então, você vai sempre analisar esse impacto e essa influência da mudança inserida no campo. E aí você vai fazer isso por meio da observação participante, tá? E a partir dessa intervenção, dessa observação participante, você aí vai implementar a sua mudança, tá bom? A observação direta, a gente já começou até a ver isso, mas a gente pode ver com mais profundidade. A observação no campo, ela pode ser feita de forma não participativa ou participativa. Observação participante, que a gente chama, né? A observação não participativa é quando você vai lá só para olhar. A participativa é quando você vai e interage. Na pesquisação, você vai além da interação. Você vai na interação e você impacta, você intervém, influencia.
Por isso que isso é uma distinção tão grande da pesquisação. É porque você está produzindo coisas novas no campo e você está medindo como que a mudança acontece dentro daquele contexto. Então, o planejamento da pesquisação ele tem que ser muito rigoroso, tão rigoroso quanto o protocolo do seu estudo de caso. E ele tem que ser seguido à risca. Por quê? Por causa do procedimento ético. Então, você precisa de um protocolo do que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Tá? Você precisa desse protocolo. Estabelecer um cronograma de ações e intervenções. Estabelecer a priori os instrumentos de coleta. Tá? Todas as ações vão ser planejadas, considerando todos os riscos da intervenção, e você tem que garantir a conduta ética, porque esse resultado vai impactar. Tá? Então, você vai ter a operacionalização da pesquisa em 4 fases. Aí, olha aí no slide, a primeira fase é a fase exploratória, a segunda é da pesquisa aprofundada, a terceira é a fase da ação e, por fim, a fase da avaliação. A fase exploratória é o primeiro momento, é quando você chega no campo. Então, você vai levantar o máximo de dados, o máximo de conhecimentos e vai tentar, então, fazer um diagnóstico, tentar fazer um retrato mais completo possível da situação antes da intervenção, o que era antes da intervenção. E aí você vai fazer a sua pesquisa aprofundada, você vai coletar dados, entrevistas, vai levantar informações, vai fazer questionários, todos os dados que você vai precisar analisar antes do momento da sua intervenção. Por exemplo, se eu quero analisar motivação no processo da mudança, então primeiro eu vou fazer o diagnóstico, aí eu vou pesquisar a motivação, vou fazer questionário, vou fazer um diagnóstico da motivação, vou fazer entrevistas, vou levantar todos os dados do que me interessa analisar, aí eu implemento a ação, que é quando ocorrem as intervenções. A partir daí eu vou fazer a fase da avaliação. Lembra que eu coletei os dados na fase da pesquisa? Você vai coletar dados de novo, depois da mudança. Por exemplo, você implementa o planejamento estratégico, deixa rodar por 6 meses. Depois de 6 meses, você vai voltar no campo e vai rodar os procedimentos de coleta de novo. Aqueles dados que você pesquisou lá atrás, na fase 2, agora na fase 4, você vai coletar eles de novo. Esses mesmos questionários vão ser aplicados de novo. Essas mesmas entrevistas vão ser feitas de novo. Por quê? Porque aí você vai comparar e vai refletir sobre esse processo de mudança e quais foram as consequências dessa mudança. Entende? Então você vai avaliar o impacto antes e depois da motivação em relação a determinada ferramenta. Por isso que a gente fala que é um protocolo rigoroso, é um procedimento rigoroso, porque você tem que sim avaliar o momento da mudança e avaliar os efeitos posteriores da mudança desejada que você implementou no processo de pesquisação. Ok? Então a pesquisação, como eu tinha comentado, ela é confundida como consultoria, porque ela tem uma orientação para criar soluções. Ela é uma pesquisa de caráter hegemonicamente funcionalista. Ela visa ajudar a gente a entender como nós podemos resolver os problemas da organização. Eu não vou fazer nenhuma intervenção na organização se for para piorar a organização. E é por isso que essa pesquisação ela é interessante. Ela pensa em como podemos melhorar a nossa forma de aplicação de novas tecnologias, como podemos melhorar a nossa forma de construir um desempenho superior na organização, quais são os métodos, as técnicas, as tecnologias e por aí vai. Então, é um tipo de pesquisa que estimula a colaboração, tá bom? E desenvolve capacidade sistêmica de identificar, solucionar problemas. Então, o pesquisador que faz pesquisação, ele tende a ser muito bem visto no mercado, porque quando ele chega para ajudar e para melhorar. Então, no processo de pesquisa, ele acaba levando muitos benefícios para a organização. E esse tipo de pesquisa também gera novas teorias. Por quê? Porque a gente está explorando o processo de mudança. Então, a gente pode gerar teorias fundamentadas, sobre como devemos agir em processo de mudança. Ou qual é a melhor forma de proceder à mudança, tá bom? E é importante que a pesquisação respeite a dinamicidade do sistema, ou seja, respeitar o sistema como ele acontece, respeitar as regras, né, do ambiente social onde você está, respeitar as pessoas, respeitar as hierarquias, respeitar as culturas, os símbolos, as tradições, tá bom? E aí, ao longo da avaliação, né, no momento da sua avaliação final, quando você coletou pela segunda vez, você vai avaliar alguns tópicos específicos, como quais foram as condutas das pessoas, o que elas fazem, como elas interagiam com o mundo e com os outros no processo da mudança, quais são os significados e valores antes e depois,
quais são os discursos que elas utilizam para atribuir sentido à vida que elas tinham antes e depois, tá? Sempre no processo de avaliação da mudança, você tem que buscar trazer informações mesmo sobre como foi o processo para essas pessoas, tá bom? E com isso você avaliar o que foi bom, o que podia melhorar, sempre buscando, sempre tendo orientação para a melhoria contínua, ok? A pesquisação, então, busca esse conhecimento generalizável sobre mudanças, sobre tecnologias, replicável para outros casos. Então, com case de sucesso, fica-se estimulado, então, a gerar novos cases ou a replicar as metodologias utilizadas. Por isso que a pesquisação demanda esse envolvimento integral do pesquisador, tá? E deve gerar produtos, deve gerar, sim, tecnologias. Olha, como nós podemos melhorar a implementação, a gestão cotidiana das empresas. Então, esses procedimentos adotados, é importante que eles estejam bem registrados no protocolo, porque o próprio protocolo que você gera de pesquisa vai ser utilizado depois para replicar suas metodologias em outros lugares. Porque se deu certo, é interessante que a gente faça em outros lugares. Tá? Então, você pode gerar como produto não só o seu artigo, mas também uma consultoria, você pode gerar uma ferramenta, você pode gerar uma tecnologia nova, tá? Pode gerar uma patente, tá bom? Então, é um ciclo contínuo de geração de conhecimento pela aprendizagem. E esse trabalho deve ser auditável, como toda pesquisa qualitativa confiável. Você tem que guardar os dados, você tem que guardar as metodologias, você vai demonstrar que a sua pesquisa foi feita de um método sistemático e rigoroso e que aqueles dados são confiáveis e que o que você fez pode ser replicado em outros lugares e pode vir a alcançar resultados semelhantes. Por quê? Porque com várias pesquisas-ações, né, replicando a mesma metodologia, eventualmente a gente pode chegar a uma teoria definitiva, né, uma teoria definitiva com todas as aspas, de que a melhor forma de implementar uma mudança na organização pode ser aquele método que você concebeu na sua pesquisação. Tá bom? E para o artigo final você tem que trazer um relato completo da história da intervenção, descrita em detalhes, e quais foram os resultados obtidos e como aquilo gerou resultados interessantes de serem conhecidos dentro da comunidade científica. Ok? Bom, essas são as 3 estratégias de pesquisa que a gente tinha para hoje. Eu agradeço então e abro para dúvidas e questões a respeito dos métodos que a gente viu hoje, das estratégias de pesquisa que a gente viu hoje. Obrigado.